Eu só precisava dizer amém, todo mundo de volta, está todo mundo cheio, né? Vamos só completar mais um pouquinho então, né? Vamos completar só mais um pouco, tá certo? Amém. Prometo a vocês que a gente completa aí para a glória de Deus. É um dia muito especial hoje para muitas pessoas que estão aqui, principalmente para a família de Simão, a família de Josimar também. Ontem foi um trabalho muito lindo, os meninos aqui da Bibicó também. E hoje está sendo um dia muito especial. Que cada um possa estar aproveitando esse momento e fazendo desse momento o seu. Porque cada um de nós temos alguma coisa para agradecer ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 8. Lucas 8, eu vou ler o versículo 48. Lucas 8, 48. Na minha versão diz assim: então ele disse: filha, a sua fé a curou, vai em paz. Amém? Amém? Aqui o Senhor Jesus Cristo olhou e disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz. É interessante que a reflexão que trouxe hoje para concluir tudo o que está acontecendo hoje aqui, parecia que eu estava adivinhando, né? Porque o tema da reflexão diz assim: falta algo em mim, falta alguma coisa, ainda não está completo, falta alguma coisa, e eu coloquei em mim porque você coloca em você. Amém? Amém. Sempre falta alguma coisa para fechar, sempre falta. Essa história aqui é bem conhecida. Essa mulher que aqui recebeu essa palavra do Senhor e foi chamada de filha. Filha, a tua fé te curou, vai em paz. A história dessa mulher quase todos nós conhecemos. Ela passou 12 anos com fluxo de sangue terrível. Irmãos, não era fácil viver esse momento, porque ser mulher naquela época não era uma tarefa muito fácil, era muito difícil. Ser mulher naquela época, nem contada ela era, ela não era nem contada, e estar enferma ainda pior ainda. Essa mulher, ela tem uma história muito pesada, porque ela havia gastado tudo que ela tinha para conseguir a cura, porque a condição que ela estava vivendo não era uma enfermidade simples, não. Quando a mulher estava dessa forma, ela não podia tocar ninguém, ela não podia estar perto de ninguém, porque diz a história que nesse período ela estava impura. Agora imagina, 12 anos vivendo essa luta, impura, sem poder tocar em nada, sem poder falar com ninguém, sem poder dividir o que estava acontecendo na vida dela com ninguém. Não foi uma tarefa muito fácil para ela. Mas o tema da nossa reflexão é: ainda falta algo em mim. Ela gastou tudo, ela investiu tudo na cura, fez o que pôde, mas ela parou um dia sem compartilhar com ninguém. E olha, meus irmãos, eu digo uma coisa a vocês: a Bíblia nos ensina a fazer isso. Isso que ela fez. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus em secreto, que em secreto Ele te recompensa. Ela estava fazendo justamente o que as Escrituras ensinam. Ela sozinha, ali ela conversando com ela mesma e Deus.
ela olhou e: o que é que falta em mim? Era uma mulher que conhecia muito de Jesus, porque ela ouviu falar que ele estava passando. Ela conhecia muito, mas ela não podia compartilhar com ninguém o seu conhecimento, porque ela vivia uma vida impura. Ela não podia falar, tocar, ela não podia compartilhar nada. Era isolamento total. Mas o que eu digo aqui é: não beba da fonte que vem dos outros somente, não. Porque tem muitas pessoas que só dependem do domingo, só dependem da palavra do pastor, né? Mas olha, a minha palavra não vai mudar a tua vida. Não muda. Só existe um que muda, se chama Jesus. Só Ele muda. Então você não pode se limitar a uma palavra, a um momento, a um instante. Por isso que eu digo: não beba somente daquela fonte, beba dele, da única fonte. Ali jorra e não para. Faça isso. A mulher já havia gastado tudo que tinha. Ela também tinha uma enfermidade que deixava ela totalmente isolada de todo mundo. Porque se eu tenho algo que eu não posso nem tocar. Mas ela olhou para dentro dela e disse: mas ainda falta alguma coisa em mim. Ela já tinha feito tudo, ainda faltava algo. E ela percebeu que Jesus estava passando. Porque diz a história que Jesus chegou na cidade e Jesus foi falar ali. Jairo falou com ele e pediu para que ele fosse na casa de Jairo, e ele desceu: vamos lá. A filha de Jairo estava muito enferma e tinha muita gente ao redor do Senhor, e ele estava naquela comitiva para ir à casa de Jairo. No meio do caminho foi que ela estava ali decidindo fazer algo que, meus irmãos, o que ela decidiu fazer era totalmente fora do padrão. Ela não poderia tocar em nada. Mas naquela mulher faltava alguma coisa. Faltava a presença de Deus. Faltava o toque. Faltava o chegar perto, falar com Deus pessoalmente. Mas isso ela não podia fazer. Ela não podia. Mas porque a sua enfermidade, ela afastava de perto das pessoas. Ela tinha que andar longe, em distância. E Jesus estava indo ali, não para se encontrar com ela, mas se encontrar com a filha de Jairo. Eu fiquei lendo esse texto e eu percebi que Lucas, ele citou a história dessa mulher dentro de uma outra história. Porque Lucas começou a escrever a história de Jairo. E que ele percebeu que naquele momento estavam todos indo na casa de Jairo, aconteceu isso. Ele falou: vou colocar. Eu vou colocar também. E aqui, se você percebe, o Lucas, ele não sabe o nome da mulher. O que ele sabe era que aquela mulher estava vivendo um momento difícil. Era a mulher do fluxo de sangue. Mas ele não sabe o nome da mulher. Ele não sabe também como andava a família daquela mulher. Se ela tinha esposo, se ela tinha filhos, o pai, a mãe. Lucas relata como se ela realmente estivesse sozinha aqui, sem ninguém. Porque ele narra a história dentro de uma outra história. Não é essa história que Lucas estava escrevendo. Ela entrou porque no caminho aconteceu isso. E Lucas, como um bom observador,
narrou a história dessa mulher. Ela conversando com ela mesma, eu falo para todo mundo nessa noite. Sempre falta alguma coisa aí, meu irmão. Conversa com Deus. Às vezes são assuntos que nós não conseguimos dividir com outra pessoa. Mas Deus está a posto para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua palavra, a tua voz. Aí Romanos 10 diz que é com a boca que se confessa, é com o coração que se crê. Está lá. É com a boca que você confessa para a salvação. Você precisa falar. E aquela mulher, ela disse para ela mesma diante de Deus: eu vou enfrentar a multidão e ao menos tocarei na orla. Olha, sem medo de errar, ela queria tocar em Jesus, sabe? Ela queria conversar com Ele, ela queria expressar o que ela estava passando. Isso era o desejo do coração dela, mas ela não podia. Ela não podia ser nem identificada. Irmãos, ela foi entrando na multidão como se fosse um fantasma, sabe? Como se ela não existisse até chegar mais próximo. Sabe por quê? Porque se alguma pessoa descobrisse quem ela era, ela seria banida, ou se não fosse morta. Ela foi ali, ó, e ela dizia no seu coração: eu não vou tocar na pele do Senhor não, para eu não piorar ainda o problema. Mas será possível eu tocando somente na orla, eu não serei percebida, porque todos estão empurrando ele. Não é? Todos estão empurrando, todos estão batendo ali, se aproximando dele, e de repente eu pego ali e saio sem nenhum problema, não vou ter, mas eu vou atrás do meu objetivo, porque nela faltava alguma coisa, faltava isso, faltava ela enfrentar a multidão, faltava ela crer naquilo que podia acontecer, mesmo tocando na ordem. Meus irmãos, é interessante perceber que tudo naquele momento poderia acontecer. Ela podia ser reconhecida por alguém, mas ela enfrentou. E sabe o que acontece muitas vezes? É que nós, como irmãos em Cristo, achamos que tem que ter um padrão, sabe, para falar com Jesus. Tem que ter um perfil para estar na igreja. Tem que ter várias coisas aí. Para Deus não precisa ter nada. Só o coração quebrado. É isso que precisa. Coração contrito, arrependido de tudo. Mas infelizmente tem pessoas que acham que tem que ter um padrão para falar com fulano, falar com ciclano, sentar onde, sentar ali. E aí é onde a gente perde. Ela, se fosse vista por algum sacerdote ou qualquer pessoa, pronto, acabou o plano. Ela não ia conseguir chegar perto de Jesus nunca. E não tem gente assim, né? Que às vezes chega na frente de um templo e diz: será que eu posso entrar assim? Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Muitas vezes, muitas, não foram poucas, muitas, eu ali na frente passava uma pessoa só porque estava descalço, ou também de bermuda, ou uma camisa, ou sujo, não sei. Perguntava: pastor, eu posso entrar? Será que eu posso? Sabe por que ele pergunta? Porque tem uma multidão dizendo que ele não pode. Porque para entrar precisa estar de paletó e gravata, ou precisa estar numa linha, né? E eu sempre digo: não pode. Quem foi que disse a você que não pode? Não, é porque as pessoas falam que não podem. Mas é justamente isso que a igreja precisa ouvir. Jesus não impede nenhum deles. Recebe a todos de braços abertos. Amém.
Mas se ela fosse vista, ela seria impedida por muitos irmãos. Olha, tem uma menina chamada Aline. Eu ouvi o testemunho dessa menina. Essa Aline, ela foi, quando nasceu, ela foi oferecida ao demônio. Na mesa de Umbanda, ela foi oferecida. Pelos pais, ela foi oferecida. A Aline foi crescendo e de repente começou a nascer umas coisas no corpo de Aline. Normalmente, quando nascem algumas coisas diferentes, a gente, como pai, e percebe, a gente leva para onde? Médico. Ali não foi levada para médico. Ali foi levada para o terreiro do banco. E lá fizeram um trabalho e disseram que a Aline ia ficar boa. E a Aline voltou para casa. E a Aline só piorava. Chegou um ponto que no corpo de Aline não tinha mais espaço de pele, era só caroço. E aí, leva a Aline para onde? O médico, né? Não. Para o bando de novo. Chegando lá, pegaram uma menina de 9 anos de idade e colocaram dentro de um quarto escuro, fechado. Durante uma semana, fechado no quarto. Irmãos, seja sincero, eu tenho 49 anos. Não me bota no quarto fechado, não, meu irmão. Não quero, não. Michele, a porta do quarto ainda é aberta, né? Eu gosto do quarto aberto. Michele, fecha lá. Uma criança de 9 anos, dentro de um quarto fechado, escuro. E tudo que estava ali dentro do quarto, pegaram, fizeram um pirão para dar ela e Débora, e dizendo que ela fica boa, leva para casa e a Aline só piorando. Chegou o ponto de não ter mais nada no corpo de Aline para que você pudesse identificar que era um corpo. E aí foi quando decidiram levar a Aline para o médico. E quando chegou lá, meu irmão, a equipe médica só fazia chorar. Era só choro. As enfermeiras não sabiam nem o que fazer. Procurar um lugar para dar uma injeção, não tinha. O médico olhou e disse: por que você fez isso, rapaz? Por que você trouxe a menina desse jeito? Resumindo, a Aline ficou internada. E desse internamento entrou uma menina chamada Aline também. Olha o nome, mesmo nome. Só que essa menina estava com um câncer no rosto. E de repente essa Aline morreu. Mas não foi a Aline que entrou, não. Foi essa outra Aline. Mas os pais lá achavam que tinha sido a Aline deles. Terra. Mas a Aline mesmo ficou lá, longe daquela família. E de repente, a Aline ainda sem muita saúde, houve um problema no hospital que todos os leitos precisavam ser esvaziados. E onde é que a Aline foi parar? Na rua. A Aline usava as feridas do corpo para pedir esmola. Conheceu um menino chamado Pedro e ficou pedindo esmola com ela. A doença da Aline era tão séria que ela deixou de andar. E aí Pedro ficava empurrando ela no carrinho de um limão. Irmãos, as pessoas davam ajuda a Aline, sabe por quê? Porque não aguentava o cheiro que ela produzia. Era muito fedorento. Era muito difícil. As pessoas davam para ela ir embora. Você vê o problema que a Aline estava. De repente, o problema que a Aline não conseguiu mais enxergar o cego. Mas Pedrinho continuou empurrando ela. E ela e Pedrinho morava dentro de um Fusca abandonado. A Aline já estava com 14 anos. De repente ela ouviu no final da rua, voltando de um dia de trabalho, uma música no final da rua. Oh, tão cego
acho que eu vou morrer. Ele não para com isso, rapaz, não vai morrer não. Me leva lá, era um culto. Era um culto ao ar livre. E quando a Aline foi chegando, desculpe os diáconos aqui presentes, os que estão nos ouvindo, mas sempre tem um. O diácono viu Pedro e Aline vindo, mas o cheiro era muito forte. Esse diácono foi lá perto. O que é que vocês querem aqui? Ô Senhor, a gente quer ouvir a mensagem. Aqui não. Pode ir embora. Aqui não é lugar de vocês não. Não é assim? E o lugar dessas pessoas é onde, meu irmão? Se não podem ouvir a palavra, tem que estar bem vestida. Por isso que essa mulher aqui se escondeu. Porque se ela fosse vista, ela não tocaria na obra. E de repente a Aline saiu um carro de um limão assim, chorando. Pedrinho olhou umas pedras assim, para ver se acertava a cabeça do diácono. Meu irmão. Saiu por aí. Toma a literatura aqui e vai embora. Aí foi. O dia passou, a Aline foi piorando e a Aline disse, não Pedro, agora não dá mais. Agora aquele papel que a gente ganhou, tem o endereço da igreja? Tem. Tem. Me leva no culto. Agora eu sei que a minha presença incomoda. Me leva no final do culto. Quando acabar, eu quero conversar com o pastor. Eu quero que ele faça uma oração, porque eu vou morrer. Naquele domingo, Pedro deu um banhozinho nela, botou uma roupa nova e saiu empurrando o carro do Limão. E chegou 9, 9:10, 9:20 por ali. Quem estava deixando a igreja? Aquele diabo. O que é que vocês estão fazendo aqui de novo? Você eu já conheço do seu Pedro. Pedro era conhecido na comunidade. Você eu chamo a polícia. A Aline saiu correndo, saiu empurrando o carro de mão, o carro de Ulimã, e ficou assim no poste chorando. O pastor estava lá dentro. Ela saindo, porque é o primeiro que chega, muito sai mesmo, todo mundo sabe. Saindo, e quando ele foi chegando, disse, irmão, me diga uma coisa, tem alguma coisa morta aqui, um rato morto? Ah, pastor, o senhor não sabe que eu livrei a igreja. O que foi, meu filho? Tem uma menina aí querendo falar com o senhor, cuidado para o senhor não pisar, viu? Era melhor aí. O pastor olhou para ele, não era, né? Quem estava querendo falar comigo? Uma menina? Onde é que essa menina está, rapaz? Não, eu acho que ela foi por ali, mas sai da minha frente, pelo amor de Deus. O pastor saiu correndo pelo meio da rua. E aí Pedro olhou e disse, olha, eu acho que é o pastor, ele está vindo de paletó, igual o Ziel ali, ó. Eu acho que é o pastor. E ó, aonde Pedrinho? Vira o carro de mão, o carro de Rulimão para a direita, que tu vai ver o pastor. Ele vai te encontrar contigo. E ela virou assim, e o pastor foi chegando perto dela e disse, minha filha, o que houve? Olha, essa palavra, minha filha, a Aline fazia muitos anos que não ouvia. Ela olhou assim, pastor, é porque eu vou morrer, pastor. Eu queria que o senhor orasse por mim. O pastor disse, Aline não, como é seu nome? Ela disse Aline. Disse Aline, e quem não morre nessa vida? Todo mundo vai morrer. Mas o que você está pedindo é diferente. Deus tem plano. Abraçou ela, meu irmão. Levou o paletó, problema. Abraçou e orou junto de Aline. Quando acabou a oração, Aline, pastor, eu estou sentindo algo diferente dentro de mim. Isso é a presença de Deus, meu irmão. Pastor olhou para Aline e disse, minha filha. E ela mais uma vez ouvindo essa palavra. Você tem família? Ela disse,
Tem nome. Olha, eu sempre pedi a Deus uma filha. Você quer ser minha filha, Aline? Naquele momento o pastor adotou a Aline. A Aline já estava com 16 anos. Irmão, só para encurtar, a Aline cresceu, ficou curada, voltou a enxergar, casou, e hoje dá o testemunho dela, igual a Simão está dando aqui. Agradecendo a Deus, pelo livramento. Essa mulher aqui do fluxo de sangue, ela enfrentou, mas fazia tempo que ela não tinha ouvido essa palavra, minha filha. Por isso que eu li esse texto 48, versículo 48. Então disse, filha, a sua fé curou, vai em paz. Mas para chegar nesse ponto aqui, ela tocou na hora, se saiu. Aí Jesus parou a comitiva e disse, alguém me tocou. Ela ficou ali escondida, no meio da multidão. E os discípulos, não, Senhor, todos tocaram, Pedro se atravessou na frente como sempre, e foi logo falando. Ele disse, não, alguém tocou em mim diferente, saiu virtude de mim. Olha, a única coisa que aquela mulher não queria era que alguém dissesse que ela tocou em alguém. E principalmente em Jesus, que o negócio não ia ser bom para ela. Mas aí ela teve que se denunciar. Foi eu que toquei. Agora ou vai ou racha, agora eu morro. Mas pelo menos eu já fiquei lá. Irmãos, nesta nossa vida, se falta alguma coisa, para mim, para você, se chama experiência pessoal. Não viva da experiência dos outros, tenha a sua experiência. Essa foi a experiência dela. Ela enfrentou. E quando Jesus parou, e que ela disse, agora acabou tudo na minha vida, agora você morre. Jesus olhou para ela e disse, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E o que ela pensava que não ia ouvir, ela ouviu. Fazia tempo que ela não tinha essa sensação de família. Mas Deus, Ele nos devolve a sensação de família. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai. E nós somos filhos de Deus. Ele nos devolve a sensação de termos uma família nele. E essa mulher, coragem que ela teve, a experiência que ela teve, pessoal, deu a ela a alegria de ser chamada de filha, algo que fazia muito tempo que não acontecia. Eu quero que você nessa noite possa fazer essa reflexão. Muitos vão dizer que você não pode, outros vão dizer que você não vai chegar lá, mas o que Deus precisa de você é que você faça a sua parte, para que Ele possa te chamar de filho e filha. Amém? Ela não tinha ninguém. Lucas faz uma narração no meio de uma outra história, uma citação de uma mulher sem nome, sem família, sem filhos, sem parentes, amigos, sem nada. Mas hoje ela tem uma família e ela tem um pai. E é tudo que nós precisamos nessa noite. É termos um pai que pode nos abraçar, e nos aceitar e nos ajudar a corrigir a nossa vida. Nós não precisamos de beber de fonte nenhuma, nós precisamos de Deus para nos ajudar nessa caminhada. E se as pessoas que estão ao redor
seus olhos aí, meus irmãos. Maravilhoso Deus. Te louvamos, ó Deus, nessa noite. Te glorificamos a tua palavra. E que da mesma forma, Pai, que o Senhor chamou essa mulher de filha, que nessa noite o Senhor nos receba, Pai, como filhos do Senhor, como filha do Senhor. Que esse som, ó Deus, que soa em nossas almas, possa ser, ó Deus, a gratidão que temos em fazer parte da tua família e ter o Senhor como nosso Pai. No nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está com os braços abertos para receber todo aquele que crê. E te louvamos, ó Deus, nessa noite, porque estamos aqui para ouvir a tua voz e ser chamados de filhos e filhas do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Queria convidar o grupo de louvor. Enquanto isso, eu vou dar alguns avisos aqui. Primeiramente, da programação da nossa igreja. Aí, nas terças-feiras, às 7h30, temos aqui o encontro dos homens batistas. Então, todos os homens da congregação estão convidados para aqui participar. E na quarta-feira, temos aqui um culto de oração, às 7h30. Também toda a igreja está convidada. E os visitantes também quiserem participar, sejam bem-vindos a todas as atividades. Na quinta-feira, vamos ter, essa quinta-feira agora, dia 29, vamos ter na MCM uma palestra falando sobre saúde mental da mulher. A palestrante convidada vai ser a psicóloga Carolina Souza. Então, todas as mulheres também estão convidadas para participar dessa palestra.
estamos encerrando o culto aqui na igreja, mas o culto ainda continua em nossos lares. E lembrando que estamos fazendo uma cantina aqui atrás, então tem muita coisa gostosa, e tudo isso em prol do departamento infantil. Então, quando acabar o culto, vocês podem dar um pulinho aqui atrás, que tem muita coisa boa esperando por vocês. Vamos fazer a oração final com o pastor. Tem uma cantina, né, para nós, né? Amém. Amém. Vamos orar, meu irmão, mais uma vez para encerrar. Santo Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do nosso Deus e Pai seja derramada sobre todo o povo de Deus, sobre todo o Israel de Deus, sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Com oração silenciosa, a gente se despede desse momento.